homem explorava um prédio abandonado quando algo insólito aconteceu. Diante dele, uma figura feminina, magra e com cabelos longos, apareceu em silêncio. Seu andar era lento e sua aparência inquietante. Ele pensou que fosse uma pessoa em situação de rua, até que ela o encarou. O que parecia uma cena triste teve uma reviravolta arrepiante. A mulher começou a flutuar, se elevando suavemente no ar. Seus pés já não tocavam o chão. O ambiente ficou gelado e um lamento agudo rompeu o silêncio. Naquele instante, ele entendeu a verdade. Não era uma mulher qualquer, era uma bruxa de verdade. A mesma do folclore mexicano, aquela que chora pelos filhos e vaga por lugares abandonados. Sem olhar para trás, o homem correu com todas as forças. Desde aquele dia, nunca mais se aproximou daquele lugar. Você acredita que a La Llorona ou bruxas realmente existem? Durante uma busca em uma floresta em 2003, guardas florestais encontraram uma câmera abandonada. Ao revisar os arquivos, descobriram os últimos momentos gravados por um excursionista desaparecido. Nas imagens, ele aparece correndo desesperado por uma trilha coberta de folhas secas. O que o perseguia parecia humano, mas não era. Uma figura alta, vestida de preto com movimentos antinaturais, o seguia de perto. Depois, mais entidades semelhantes surgiram. Pele escura, coberta de coágulos, movendo-se em silêncio entre as árvores, como se procurassem algo. O excursionista deixou cair a câmera, ouve-se seus gritos e depois, silêncio. A imagem se corta. Suspeita-se que ele foi levado para um ritual oculto. Apesar dos esforços, jamais foi encontrado. O que eram aquelas figuras? Estavam o caçando ou o chamando? Um turista se hospedava em um hotel antigo. Todas as noites ouvia um estranho som metálico vindo de fora. Certa madrugada, vencido pela curiosidade, foi até a janela. Lá fora, um velho ônibus enferrujado estava estacionado. Mas não estava vazio. No teto do ônibus, algo se movia. Uma figura curvada, com cabelos longos e desarrumados, usando uma túnica escura. Ela se levantou lentamente, sem emitir um som. O turista ficou paralisado, sentindo que a sombra percebia sua presença à distância. A figura virou a cabeça, e nesse momento, o vídeo gravado pelo turista acabou abruptamente. Ninguém nunca mais teve notícias dele. A gravação se tornou viral, alimentando teorias sobre bruxas, fantasmas ou a própria morte. E você, o que acha que era? Um espírito? Um aviso? Ou algo ainda mais aterrador? Um homem decidiu voltar à sua antiga casa após anos de ausência. Esperava memórias, talvez nostalgia, mas encontrou um silêncio inquietante. Ao entrar, percebeu que a casa estava diferente, não pelo tempo, mas por causa de uma presença, uma que não era humana. De uma janela escura, uma figura feminina começou a se arrastar em sua direção. Seu rosto era invisível, seu corpo se movia com espasmos antinaturais, como se não obedecesse às leis físicas. Este lugar já não te pertence, parecia dizer a cada passo. Aterrorizado, ele fugiu sem olhar para trás. Mas desde aquela noite, a vila mudou. Sombras atravessavam os caminhos. Vozes sussurravam na escuridão. Como se ele tivesse despertado algo que deveria continuar adormecido. E você, voltaria a um lugar que te reivindica como parte dele? O que faria se algo já estivesse morando em sua antiga casa? Um adolescente curioso ignorou os avisos dos vizinhos e entrou em uma igreja abandonada. Anos atrás, outros fizeram o mesmo e nunca voltaram. Com uma lanterna na mão, ele avançou entre os bancos cobertos de poeira, sem notar que algo o observava. Enquanto caminhava pelo corredor escuro, o silêncio se tornava insuportável. Cada passo rangia com um eco sinistro. De repente, ele parou e sussurrou: "Olá." Nesse instante, a luz parou sobre uma figura, uma freira sentada, imóvel, com o olhar fixo nele. "Hello, oh my God." O medo o dominou. Ele recuou, mas nunca conseguiu sair. Ninguém mais ousou procurá-lo. Desde então, a igreja permanece fechada. Quem se aproxima jura ouvir sussurros e ver silhuetas na escuridão. O que ele viu de verdade? A freira o pegou ou ele cruzou para outro plano? Você entraria nessa igreja?
Em 2013, uma família viajava à noite por uma estrada rural em Ohio. De repente, viram uma mulher pálida ao lado de seu carro. Parecia precisar de ajuda. O pai parou o carro, mas algo no rosto dela não parecia humano. Tinha uma expressão vazia e olhos completamente negros. A mulher se aproximou lentamente, repetindo: "Vocês viram minha filha?" O filho mais novo começou a chorar. A mãe suplicou para irem embora. Quando o pai acelerou, o vídeo que estavam gravando terminou abruptamente. Conseguiram fugir, mas ficaram marcados pelo que viveram. Dias depois, descobriram que anos antes uma mulher havia perdido a filha naquela estrada. Nunca a encontraram. Ela morreu sem respostas. Desde então, seu espírito vaga, parando carros, na esperança de encontrá-la. Alguns acreditam que ela ainda está procurando e não descansará até achar a filha. Você teria parado para ajudar? Era um espírito ou algo mais sombrio? E se um dia bater na sua janela? Enquanto explorava uma região montanhosa, um aventureiro ouviu sussurros vindos de uma caverna oculta. Movido pela curiosidade, decidiu gravar. Ao iluminar o interior, se deparou com uma cena assustadora. Uma figura feminina encurvada recitava palavras em um idioma esquecido. Ao redor dela, dois seres com enormes chifres o observavam em completo silêncio. Seus olhos brilhavam como carvões em brasa, sem traços de humanidade. A atmosfera era sufocante. O próprio ar parecia se recusar a circular. O medo o dominou, mas ele não recuou. A câmera foi encontrada dias depois, abandonada perto da entrada. Mas dele, nenhum rastro, nem pegadas, nem rosto, apenas perguntas. O que eram aquelas criaturas? Uma bruxa invocando demônios? Um turista chegou a uma vila buscando descanso. Passeando à noite, notou algo estranho. Uma menina de vestido branco se balançando em uma árvore no meio de um campo. A imagem era silenciosa, quase hipnótica, como se o tempo tivesse parado. Mas havia algo errado. Os olhos dela brilhavam com uma intensidade inumana. De repente, a menina saltou do balanço com um movimento antinatural. Seu corpo se retorceu, e ela o encarou fixamente. Foi quando o terror o dominou. Não era uma menina, era outra coisa. Ele correu como nunca e conseguiu escapar. Ao contar sua história, os moradores não se surpreenderam. Revelaram que se tratava do espírito de uma criança que morreu tragicamente brincando naquele campo. Desde então, ela protege o terreno de qualquer intruso. Um investigador paranormal decidiu explorar uma caverna conhecida por suas lendas sombrias. Procurava sinais de espíritos presos, mas ao iluminar com sua lanterna, viu uma figura negra, imóvel, alta. Era dever de J. Rod ajudar a engenharia reversa da tecnologia do acidente com o OVNI em Kingman em 1953. E ele falava, mas soava como se fosse você falando. Ele soava como você. Então, segure-se firme, porque estamos finalmente revelando a verdade contada por pessoas que viveram com alienígenas. Acordei no meio da noite. Acho que era 26 de dezembro de 1985, em um quartinho cheio de criaturas que pareciam saídas de um pesadelo. Em 1985, Whitley Strieber passava o Natal em sua cabana quando algo estranho aconteceu. De repente, ele foi puxado da cama e levado a bordo de uma nave por uma entidade alienígena. Sua experiência incluiu procedimentos médicos, mas diferente de muitos, Strieber se lembrou de tudo. Ele escreveu sobre isso em seu livro Comunhão, de 1987. O maior choque? Ele alegou que os alienígenas implantaram um chip em seu cérebro, talvez para controlá-lo ou se comunicar com ele. Houve um ataque. Duas coisas aconteceram. Uma agulha foi inserida na lateral da minha cabeça e também fui violentado com uma máquina que causou uma reação sexual, uma ereção. Mas não foi nada erótico. Foi algo feito nos meus nervos e o sêmen foi removido do meu corpo. Eu estava fora de mim. Strieber escreveu mais livros como The Grace e Confirmation, onde falou sobre encontros com alienígenas cinzentos e até híbridos humano-alienígenas. Stan Romanek também afirma ter sido abduzido várias vezes desde 2000.
Ele diz que os encontros acontecem aleatoriamente até mesmo no ano passado. Em uma dessas experiências, ele foi supostamente ferido por seres alienígenas e recebeu um implante misterioso. Em uma ocasião, ele acordou vestindo o vestido de Betty Hill, gerando dúvidas. Ele foi abduzido com Betty? Ou estavam juntos na mesma nave sem lembrar? Seus vídeos e fotos viraram uma possível prova definitiva, deixando entusiastas de OVNIs em frenesi. Frederick Valentich. Um piloto de 20 anos desapareceu em 21 de outubro de 1978, enquanto sobrevoava o Estreito de Bass. Ele relatou pelo rádio que uma aeronave não identificada com luzes brilhantes o seguia e fazia manobras estranhas. A transmissão terminou com um som metálico e raspante, e ele nunca mais foi visto. Acredita-se que tenha sido abduzido. Amy Ryland foi levada por um feixe de luz que atravessou a janela da sala em Gundaia, Austrália, diante dos olhos de uma amiga. Ela reapareceu 90 minutos depois, em outra cidade, confusa, com marcas estranhas e sinais de envelhecimento. O único vestígio? Arbustos queimados do lado de fora da casa. Filmagens vazadas de 1959. Mostram um carro parando em uma base do exército dos Eupubos. De dentro, militares saem e um alienígena é visto dentro do carro. Cabeça enorme, olhos saltados. Parecia fraco, talvez pela atmosfera ou por experimentos. Mas o vídeo termina abruptamente. O que realmente aconteceu com essa criatura? Sue Jameson. Lembra de um encontro com alienígenas envolvendo toda a sua família. Uma luz forte invadiu o quarto, ela não conseguia se mover. Seus filhos viram seres pequenos e acinzentados. Todos foram levados para uma nave e examinados. Quando acordaram, tudo parecia normal, exceto pelas memórias fragmentadas em seus sonhos. Na China. Um grupo de amigos viu um OVNI descer lentamente em um parque. Gravaram tudo. Um ser alto e esguio saiu da nave e os encarou com olhos penetrantes. Entraram em pânico e correram. Mas será que escaparam? Val Johnson. Um xerife americano patrulhava normalmente quando uma luz intensa atingiu seu carro, que foi jogado para fora da estrada. Do havia acontecido. Até hoje, o caso continua cercado de debates. Antônio Vilas Boas. No Brasil, em 1957, Antônio Vilas Boas, com 23 anos, trabalhava no campo quando viu uma luz vermelha no céu. Ela desceu, revelando uma nave giratória. Pequenos seres humanoides o arrastaram para dentro. Lá, passaram um líquido em seu corpo, e ele teve contato com uma mulher alienígena loira, parte de um experimento de reprodução, segundo ele. Depois ficou doente, teve pesadelos e paranoia, mas nunca mudou sua versão. Existe uma raça híbrida, humano-alienígena, esperando seu momento. Com todas essas abduções, o que poderia realmente estar acontecendo? Seriam apenas ilusões, truques da mente? Ou existe algo muito mais profundo, talvez até mesmo fora da nossa compreensão? Cada história tem algo em comum. Tempo perdido, luzes estranhas, seres não humanos e a sensação de que não estamos sozinhos. Teorias surgem. Alguns acreditam que os governos sabem mais do que revelam. Outros acham que esses encontros são apenas alucinações. Mas e se todas essas pessoas realmente viveram algo inexplicável? Será que estamos sendo observados, monitorados, testados? Com tantos relatos vindos de diferentes partes do mundo, Brasil, Rússia, Estados Unidos, Austrália, todos com detalhes parecidos, fica difícil ignorar. Enquanto a ciência busca respostas, as perguntas se acumulam. Por que essas visitas? Por que certas pessoas são escolhidas? O que eles querem de nós? Uma coisa é certa, o mistério está longe de acabar. E talvez, só talvez, o próximo escolhido seja você. E você, acredita que tudo isso seja real? Ou são apenas coincidências assustadoras? Deixe sua opinião nos comentários e não esquece de deixar o like se curtiu esse mergulho no desconhecido. Nos vemos no próximo mistério.